Vem comigo, nação rubro-negra, tô chegando, a Arrascaeta fora do time do Flamengo. O que é que tá acontecendo, Choque? Vou trazer detalhes importantes para vocês ficarem atentos, ficarem ligados. Vem comigo porque tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa importante e eu não vou dar mole. Eu vou trazer todos os detalhes. Danilo chuta o balde, esculacha alemão, tudo isso e muito mais. Vem comigo agora. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo, nação rubro-negra. Chega com tudo, porque eu tenho muitas informações para vocês aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Inicialmente eu já começo com a entrevista coletiva do Danilo, que foi muito especial. Arrisco a dizer para vocês que foi a melhor entrevista coletiva dos últimos tempos dentro do Flamengo. Eu realmente fiquei impressionado com a performance do Danilo nessa entrevista coletiva. Uma parada realmente sensacional. E o que me chamou a atenção, a lucidez do Danilo ao avaliar o adversário do Flamengo deste domingo, a posição do Danilo, que foi uma posição muito firme com relação ao Flamengo e a tudo que está acontecendo. Então isso realmente mostra uma condição diferenciada desse jogador. Não que a gente não saiba, mas é muito importante ter um líder com essa categoria. Sem papas na língua, sem historinha, o Danilo respondeu assim à soberba do jornal Bild, que disse que o Bayern vai pegar adversários difíceis a partir das quartas de final. Danilo respondeu assim. Eu acredito muito numa expressão que diz: a soberba precede a queda, né? Precede a queda. E aqui não se trata de soberba, mas as minhas falas antes do Chelsea, eu repito elas agora. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. O Bayern de Munique é dos principais colossos do futebol mundial, e isso já foi demonstrado, vem sendo demonstrado nos últimos anos. Eu, quando jogava por Real Madrid, por Manchester City, por Juventus, sempre para enfrentar o Bayern de Munique, era sempre uma sensação de, putz, pegamos o Bayern de Munique. É sempre a mesma sensação. Entretanto, eu repito as minhas palavras que foram anterior ao Chelsea, que é: eu acredito que nós temos ferramentas suficientes para poder jogar o jogo de igual para igual e passar a eliminatória. Se vai acontecer a vitória ou não, é difícil, a gente não consegue prever. Mas eu acredito muito porque internamente a gente faz um trabalho importante. A gente faz um trabalho de convicção, a gente faz um trabalho de construção para enfrentar qualquer tipo de adversário. Obviamente, o futebol tem várias variantes e você nunca controla aquilo que vai acontecer. Como eu disse também, a vitória contra o Chelsea te dá um gás a mais, te dá uma confiança a mais, uma concreteza naquilo que a gente vem projetando de trabalho. Entretanto, com toda a humildade possível e com todo o respeito pelo Bayern de Munique, que é, como eu falei, um dos colossos maiores do futebol mundial, eu acredito que nós temos ferramentas para poder passar a eliminatória e continuar a nossa trajetória no Mundial. Primeiramente, falar sobre um duelo individual é algo difícil, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto, principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil você falar de enfrentamento individual sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente na bola livre, para a gente poder estar um pouco mais curto. Então, assim, é todo um trabalho de equipe. E depois também falar só de um jogador é difícil, porque depois o Bayern tem jogadores como, sei lá, poderia citar aqui o Sané, que é meu ex-companheiro também do Manchester City, que é um jogador que tem uma certa experiência, mas ainda tem uma juventude aflorada, é muito rápido, muito veloz, imprevisível. Eu li, parece que o Musiala também vai estar à disposição também para esse jogo, então é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser um jogador também diferente dos iguais. Então eu acredito que principalmente nós, enquanto sistema defensivo, o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar a eliminatória. Eu
Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Primeiramente é um pouco preocupante, né? Eu vou jogar e os dois treinadores foram meus ex-companheiros, então quer dizer que eu estou também ali me aproximando desse passo, né? Não vou pensar muito nisso. Mas para mim eu acho maravilhoso, assim, eu acho realmente maravilhoso clubes históricos como o Flamengo e o Bayern Munique terem treinadores tão jovens, tão apaixonados pelo esporte e tão estudiosos, né? Eu acredito que é disso que o futebol precisa. E eles vêm, tanto o Kompany quanto o Felipe, vêm demonstrando que eles estão no caminho certo, vêm demonstrando que eles estão fazendo por onde merecer toda essa confiança e todo esse status que eles vêm recebendo, né? O Vincent foi meu capitão no Manchester City, um cara extremamente inteligente, extremamente cérebro, assim, entretanto muito competitivo. Muitas vezes cortava a veia central dele aqui e ele ficava extremamente nervoso, assim, porque ele é muito competitivo. É um cara que representava muito bem toda a história do Manchester City, passou pelo momento do Manchester City antes de ser badalado tal e qual ele é agora, passou por toda a reformulação e foi um dos principais representantes do Manchester City vencedor. Então é um cara assim que tem a competitividade nas veias. E como eu falei, muito inteligente. Então vai ser bem bacana, um duelo interessante de dois treinadores da nova geração que eu acredito que tem ainda um futuro brilhante pela frente. Mas espero que nesse duelo o Felipe possa sair mais feliz, o Kompany vai ter outras... Espero que o Vincent tenha outras oportunidades de poder estar mais feliz como treinador. É um problema para o Danilo de mais para frente, certamente, porque o Bayern já é um problema bastante importante já no domingo. Acho que isso reflete muito a vida, né? Certamente a gente já trocou alguma ideia ali entre a gente, falou, putz, se passar, pois tem esse time e tal. E é como tudo na vida, assim, muitas vezes a gente se preocupa muito com aquilo que vem adiante, né, com os problemas futuros que a gente nem sabe como vai ser, como vão chegar, de que maneira a gente vai estar ali para poder enfrentar esses problemas. Se esquece de botar o foco e desfrutar aquilo que está acontecendo agora, né? Uma partida bonita e histórica para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Então, meu pensamento e que eu tento incutir também na equipe é aproveitar esse momento, desfrutar, demonstrar as máximas qualidades nesse momento, porque o futuro é incerto, está voando. Viram só? Que entrevista, né, gente? Que cara concentrado, ligado no fato, que cara atento. O Danilo, ele realmente mostra ser muito diferenciado. Agora vamos tratar aqui de um tema que o torcedor está preocupado, o torcedor quer saber, que é a situação envolvendo o Arrascaeta. Arrascaeta pode ficar fora. Olha, gente, eu posso ser muito sincero para vocês, eu aprendi que com Felipe Luiz não dá para brincar. Eu aprendi que todos os conceitos do Felipe Luiz, eles precisam ser respeitados, porque o Felipe Luiz é um baita de um técnico. Felipe Luiz é um cara diferenciado. Então, na intenção de dar força física e intensidade de jogo, o Arrascaeta pode sim ficar no banco de reservas na partida contra o Bayern. E aí o Flamengo teria Pulgar, Jorginho e Gerson
com 3 na frente: Luiz Araújo, Bruno Henrique, jogador de velocidade, e Gonzalo Plata, com Pedro e Arrascaeta no banco de reservas. Se fosse em outros tempos, eu falaria assim: o Felipe Luiz é maluco, mas o Felipe Luiz, ele já me provou tanta coisa. Esse cara já me mostrou tanta coisa na bola que eu, sinceramente, eu não duvido de mais nada vindo do Felipe Luiz. Eu não duvido de mais absolutamente nada, porque é um cara que tem pleno domínio do que está fazendo. O Felipe Luiz só estuda aqui nos Estados Unidos. É um cara que pensa o Flamengo o tempo todo. Então, assim, seria leviano da minha parte até duvidar que pudesse dar certo com o Felipe Luiz, ou questionar se pudesse dar certo ou não esquema de jogo com ele. É um cara que eu vou dizer para vocês, acredito e acredito bem, sem conversinha. Eu volto daqui a pouco com muito mais do treinamento do Flamengo para vocês.